É muito óbvio que quando você se torna uma referência ou quando você está num processo evolutivo de se tornar referência no mercado de ultrassonografia, que você atenda mais pessoas. Na medida em que você tem mais pessoas na sua recepção, você precisa dar uma certa agilidade, um certo fluxo de atendimento para que você consiga abordar todas aquelas pessoas e com eficiência. Não é fazer exame de todo jeito, mas é otimizar o seu atendimento. E é isso que eu quero mostrar com esse caso. É um exame de vias urinárias, foi um exame de vias urinárias, em que o paciente já veio se queixando, a gente pergunta, a gente faz uma anamnese, e enquanto está fazendo a primeira abordagem, não tem problema nenhum você conversar com o paciente, dar uma atenção, ouvir o que ele está dizendo, dar atenção ao que ele está dizendo, enquanto você está fazendo uma abordagem ali, passando o transdutor de uma forma mais displicente, uma forma superficial, mas enquanto você está dando atenção à história. Então ele te conta aquela história clássica de cólica renal, muitas vezes, ou se queixa só de dor, ou se queixa de disúria, enfim. Então ele me contou a história, que realmente se confirmou enquanto ele estava contando a história, isso já estava visível, eu já tinha percebido a dilatação, então eu deixei ele terminar a história dele, fui investigando. E quando você percebe uma dilatação do sistema pielocalicial com uma história compatível com litíase, uma história compatível com cólica renal, você obviamente vai procurar o cálculo. Foi exatamente isso que eu continuei. Depois de fazer a avaliação do rim, eu tentei abordar o máximo que eu pude de ureter proximal, de junção pielo-ureteral, e o quanto pudesse ser visto de ureter proximal. Só que é uma região de muito artefato por conta dos gases. Olha, não deu para progredir mais do que isso. E aí eu vou perder tempo olhando aqui? Não, é lógico que não. Eu faço uma abordagem agora de outros locais em que os cálculos costumam ficar impactados. E qual é o outro local mais fácil, mais simples de ser abordado, em que há uma maior chance do cálculo estar impactado? É justamente o ósteo ureteral. Então, depois de perceber que não tinha cálculo aqui e tinha aquele monte de gás, eu já fui direto para a bexiga, tá? E na bexiga eu olhei os ósteos, tá? Principalmente o direito, que é o rim direito que estava dilatado, e realmente não apareceu cálculo e nem dilatação do ureter. Essa porção aqui é até relativamente simples de ser identificada, de ser pesquisada. Porém, se você começa a subir um pouquinho, também tem muito gás aqui. Fica muito complicado também você acompanhar esse ureter nessa região. Mas, ainda em nome de otimizar meu tempo, eu não vou insistir nessa região nesse momento. O que eu vou fazer é procurar em outro local de mais fácil abordagem, na maioria das vezes mais fácil abordagem, que é a região ali de flanco, fossa ilíaca, no caso do lado direito, porque o ureter cruza os vasos ilíacos, é um local onde costuma impactar cálculo, e você pode perceber o ureter passando. O ureter ele passa um pouco mais superficial naquela região ali antes de mergulhar aqui no terço mais distal. Então, depois que realmente eu, olhando, não percebi de imediato, também não perdi mais tempo, e aí eu fiz aquela abordagem onde eu falei com vocês, no flanco direito, fossa ilíaca direita, justamente em cima do cruzamento com os vasos ilíacos. E aí apareceu um ureter até bastante dilatado. Aqui estão os vasos ilíacos e o cálculo. Então, percebam que é um tempo de exame muito curto. É lógico que poderia estar mais complicado. Em que sentido que poderia estar mais complicado? Porque poderia aparecer essa dilatação aqui, mas o cálculo pode estar um pouco mais para baixo, justamente naquela região onde tem muito gás. E aí eu teria que continuar acompanhando o ureter até encontrar, na maioria das vezes até a gente encontra, mas se não encontrar é paciência, mas a gente tem que pelo menos insistir e buscar esse cálculo
onde ele estiver.